Acelerando o Agro com Paulo do Carmo. Mais uma vez estamos recebendo aqui no nosso quadro Acelerando o Agro o professor e pesquisador Paulo do Carmo Martins. Professor Paulo do Carmo, bom dia, um prazer tê-lo aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia, estou muito feliz de estar aqui e também mais feliz ainda, porque nós estamos aí na semana que nós vamos conhecer a sua posição no ranking nacional, já que você está concorrendo ao prêmio do Judiciário. Parabéns, é muito importante que a gente tenha pessoas como você do interior valorizando o radiojornalismo e colocando, né, nossa região e colocando a emissora em termos de destaque nacional com outras figuras muito importantes. É importante da notícia isso. brasileira. Eu agradeço imensamente. E dentro do que você falou do interior, você vê que do interior o primeiro prêmio do jornalismo do Judiciário Nacional privilegia ou premia, né, o jornalismo de vídeo, jornalismo de áudio, jornalismo escrito. Só no jornalismo de áudio só tem eu aqui concorrendo pela Transamérica do interior. Os outros são todos dos grandes centros, São Paulo, Rio, enfim. E no jornalismo escrito tem também um jornalista de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Todos os outros são de grandes grupos de jornalismo. É importante a gente estar. E no quinto lugar eu já estou. Já é bom. Você já é um premiado. Já sou um premiado. Obrigado, viu, pelas palavras. Dia 24 sai o resultado. Mas muito bem, nosso assunto aqui hoje no Acelerando o Agro, perdas e desperdício de alimentos. A produção e o consumo sustentáveis de alimentos. Antes eu quero deixar bem claro que esse texto é com base em estudos da Embrapa. É um texto, inclusive, produzido pelos pesquisadores da Embrapa. A produção e o consumo sustentáveis de alimento não são apenas uma moda passageira, mas duas áreas que demandam a aplicação do conhecimento científico para ampliar a oferta de alimentos com menor impacto ambiental. Em um mundo que enfrenta mudanças climáticas e escassez de recursos naturais, e ainda convive com o flagelo da insegurança alimentar, a redução das perdas e do desperdício de alimento deve ser uma prioridade global. Professor Paulo do Carmo, eu gostaria de começar lhe perguntando de que forma esse conhecimento científico vai trabalhar, ou já está trabalhando, ou deve trabalhar, para resolver essa equação que nós estamos enfrentando e parece que a cada ano vai se agravando. Pois é, Marcelo. No passado, a gente tinha como principal problema perdas. Aí a tecnologia foi lá e ajudou. Perdas por quê? Se você não controla as condições ambientais, você não controla solo, não controla temperatura, não controla umidade, não controla clima como um todo, como acontecia na agricultura, vamos dizer assim, da enxada. Sim. Então, no final das contas, você colhia muito menos do que você tinha imaginado. É claro que a tecnologia mudou substancialmente isso, a gente começou até a deixar de rezar na hora das refeições, porque boa parte dos brasileiros passaram, e não todos, passaram a ter acesso a alimentos. Nosso problema deixou de ser quantidade e passou a ser renda de pessoas que são excluídas, que não têm, que estão em risco de segurança alimentar. Sim. Bom, se a tecnologia nos ajudou sob essa ótica da produção, a gente começou a ter problemas a partir da comercialização. Então, nos países subdesenvolvidos, nós temos uma perda substancial de produtos que, depois que são colhidos, são mal comercializados. Sim. Então, vou dar exemplo aqui no Brasil, frutas. Né? Uma fruta como a banana, que é colocada numa estrutura, numa caixa de madeira, seguramente nós vamos ter aqueles lanhados na banana, porque ela vai ficar machucada. Sem dúvida. Isso tem sido modificado. Mas tem uma outra questão que está no outro extremo. Qual? Que aí já não é a perda, é o desperdício. E aí é típico de país que tem dinheiro, que tem recurso. Estados Unidos, Europa? Estados Unidos, Europa. Olha, a estimativa é que a gente perde no mundo, a cada 3 quilos que a gente produz de alimentos, 1 quilo não é consumido. É desperdício. O que isso significa? Olha, primeiro, impacto ambiental. Você faz todo um esforço para produzir e, no final das contas, aquele alimento não se transforma em algo que vai não vai para a mesa, Dudu. Não vai para a mesa. Mas o segundo ponto que eu acho relevante
é que isso se traduz também num problema, porque nós continuamos tendo pessoas no mundo que têm carência alimentar. No Brasil, passando inclusive. Fome, passando exatamente. fome. Então, a questão do desperdício é algo que a ciência vem procurando interferir com diferentes tecnologias, desde você aumentar a vida dos alimentos, e aí tem várias formas de fazer isso, mas o que eu queria aproveitar que esse público nosso aqui é um público seleto de consumidores, eu acho que falta também a nossa educação enquanto consumidores. Eu estava com uma pergunta engatilhada nisso. Então, por favor, faça a pergunta, Exatamente isso. A mudança de comportamento do cidadão com relação à compra de alimentos, por exemplo. Você às vezes compra alimento que fica na sua casa e você acaba não utilizando e vai para o lixo. Isso. Marcelo, você tem aquele produto da geladeira que passa e você joga fora. Joga fora. E aí é proteína, é caloria. É. Mas tem uma outra coisa também que é terrível. Qual? Tomate. Você falou num programa lá que você gosta de tomate. Adoro tomate. Qual que é o hábito do brasileiro? Você aperta um tomate, aperta o segundo tomate e leva o terceiro. Quer dizer, tomate e bochecha de bebê são as coisas mais apertadas que a gente tem no Brasil. Mas cada aperto que você dá no tomate, você está danificando. Então, acho que todos nós já vimos o que é um fim de feira. Nossa. O fim de feira é um negócio assim, cruel você ver aquela quantidade de coisa sendo jogada fora. No supermercado acontece também a mesma coisa, só que a gente não tem acesso. Então, o consumidor que aperta o produto, ele cria dois problemas. Primeiro, que vai ter desperdício. E é claro que a gente paga pelo desperdício. Lógico. O desperdício é contabilizado. Contabilizado, lógico. E tem outro problema que eu, enquanto produtor de tomate, eu começo a pensar em colher verde, porque ele tem que ir e resistir ao seu apertinho. Ao seu apertinho. Então, não necessariamente aquele tomate passou pelo cuidado de o resíduo do agrotóxico ter sido incorporado sem nenhum dano. Então, se alguém colhe o tomate mais cedo, pode trazer riscos, inclusive, à saúde. Então, ali no consumidor tem um ponto que precisa ser modificado. Tem a educação. Tem aquela questão que você falou de comprar além do necessário. E não faz sentido hoje no Brasil, porque nós temos acesso ao alimento, então você não tem que ficar estocando. Nós temos essa fartura, né? E ao contrário, quanto mais jovem for o alimento, mais saboroso e nutritivo ele será. Sem dúvida. E tem uma terceira questão, que é a embalagem. Embalagem. Vamos pegar aqui, você é da época que o leite vinha em saquinho. Eu sou da época que o leite vinha na garrafinha. Na garrafinha. Melhor ainda. Leite da CCPL. Leite da CCPL, Cooperativa Central. Passava aquela carroça com a garrafinha. Olha que coisa. Então, você foi melhor. Que bom que a gente não combinou. Porque o leite, quando vinha na garrafinha, a embalagem era totalmente reciclável. Totalmente. Aí a gente foi para o leite em saquinho. Parcialmente reciclável. A gente tem que lembrar que saquinho plástico. É plástico, é economia suja, é petróleo. Quando a gente vai agora para uma embalagem cartonada, que a gente tem que ter inclusive a tampinha, porque ninguém quer mexer na tampinha, aí a gente tem uma outra característica que é uma embalagem cara e com dificuldade. É caro também fazer a reciclagem. Sim. Então, você vê que as exigências que o consumidor colocam impactam o agro. As exigências que o consumidor vão revelando fazem com que o agro tenha comportamento que nem sempre é aquele melhor sob a ótica ambiental. Então, nós precisamos também, quando for criticar o agro, dizer o seguinte: olha, na ponta tem o agro que está atendendo às suas demandas. E às vezes, com maior custo para o agro e com maior custo ambiental, a gente acaba tomando algumas decisões para atender o consumidor. A nossa falta de conscientização com relação a isso. Perfeito. Excelente. Fica essa reflexão para todos nós. A nossa conscientização com relação ao consumo na hora de comprar. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre um prazer. E essas reflexões são fundamentais para o nosso programa e para o nosso dia a dia. Um abraço para você. Muito obrigado, eu estou torcendo aí por você. Hein? Acredito, com certeza. Um abraço para você. Professor Paulo do Carmo Martins, no Acelerando o Agro. Acelerando o Agro com Paulo do Carmo.